E agora vamos falar do PIB, que foi divulgado hoje cedo pelo IBGE. O crescimento da economia brasileira no ano passado ficou em 1,1%, pior do que nos 2 anos anteriores, mas veio em linha com as últimas projeções aí do mercado financeiro. Os investimentos ficaram em 15,4% do PIB, PIB per capita variou 0,3%. E tivemos serviços com expansão de 1,3%, agropecuária 1,3%, indústria 0,5% apenas, mas teve problema com a indústria extrativista. Mas vamos à análise desses números agora com Alexandre Schwartzman, economista, ex-diretor do Banco Central. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Alexandre, PIBinho mesmo, como estamos cobrando aí nas redes sociais, dava para a economia ter crescido mais? O que houve, de fato, em 2019? Teve um primeiro semestre muito fraco, né? A gente viu na primeira metade do ano a economia praticamente travou, né? O crescimento que a gente observou ali mal chegou a 1%. A segunda metade do ano foi uma metade um pouco mais parruda. A gente viu o consumo pegando mais forte. O começo do ano também foi muito afetado pela questão da extrativa mineral, embora tenha um peso até que não tão grande do ponto de vista no PIB, a queda foi muito pronunciada. Segunda metade veio um pouco melhor, então a economia já estava crescendo num ritmo ali, grosso modo, equivalente a 2,3%, mais ou menos, na segunda metade do ano, o que era o que a gente imaginava que poderia acontecer para 2020, obviamente em condições diferentes das que estão se materializando nesse momento. É exatamente isso que eu ia questionar, porque além da dificuldade que a economia já vem tendo de engatar um crescimento mais vigoroso de fato, tem agora a questão do coronavírus, né, que está provocando aí uma mudança das expectativas em termos globais, alteração de política de juros, a gente tem um clima de incerteza maior. Você acha que isso afeta muito o Brasil? Tivemos problema no contato com Alexandre Schwartzman, que essa é a grande preocupação e o mercado financeiro, em certa medida, está retratando isso, especialmente o dólar, que voltou a disparar. Nesta quarta-feira, a cotação de venda do comercial sobe 1,06%, está em quase R$ 4,56. Alexandre, eu falava desse clima de incerteza que tem dado munição para essa disparada do dólar, que agora está em quase 4,56%. Você vê riscos maiores para a nossa economia? Não, acho que a gente vai passar vamos crescer menos do que a gente imaginava que iria crescer, né? A gente estava com um cenário em que parecia possível, dado o que aconteceu no final do ano passado, mais o que a gente tinha em termos de redução de juros, etc., parecia bastante plausível crescer 2,3%, 2,4% esse ano. Não é nada do outro mundo, né? Ainda mais considerando tudo que a economia caiu, mas parecia bastante plausível uma aceleração. Agora, com o cenário internacional muito ruim, o que a gente tem visto assim, é forte queda na parte de preços de soja, minério de ferro, petróleo, quer dizer, só esses três conjuntos de produtos aí são praticamente 40% das exportações brasileiras. Então, isso aí vai pegar em alguma medida no país, ainda tem mas bem que a Argentina já estava na conta, né, que não ia dar um grande impulso. Então, eu estou revendo a minha projeção de crescimento esse ano para 1,7, ou seja, estou tirando ali alguma coisa como 0,6 da minha projeção e já considerando que, em resposta a essa provável desaceleração, o Banco Central acabe cortando a taxa de juros daqui a 2 semanas, né, a Selic, em linha com o que ele praticamente anunciou ontem, né, a nota que foi publicada no sítio do Banco Central ontem mostra que o Banco Central interpreta essa crise de uma maneira muito parecida como eu estou falando agora, quer dizer que tem um choque que bate no preço do dólar, mas não parece ter grandes impactos inflacionários por aí. Por outro lado, desacelera a economia e a gente corre o risco de ficar com inflação muito abaixo da meta, não só em 2020, mas 2021 também. Então, isso daí garantir que o Banco Central já, apesar de tudo que ele falou na reunião de fevereiro, que ia parar, que ele volte a cortar juro agora em março e muito provavelmente corte alguma coisa como 0,5 ponto percentual, ou seja, traga a meta da taxa Selic de 4,25 para 3,75 já em março e talvez mais um corte de 0,25 em comecinho de maio, na verdade, próxima reunião, então a gente veria a Selic
em meados do ano na casa de 3,5%, uma maneira de tentar evitar um efeito maior sobre a economia. Agora, pelo impacto que teve o coronavírus na economia global, é um impacto que vai se materializar no começo do ano. Acho que assim, vai ser difícil que a gente tenha crescimento acima de 2% em 2020, no ano como um todo. Obviamente, se o impacto do vírus ficar no primeiro e no segundo trimestre, a gente pode ver um padrão parecido com o do ano passado, em que foi um primeiro trimestre mais fraco, um segundo mais forte, né? E, na verdade, na minha cabeça, é um pouco esse o desenho do crescimento que a gente vai ter ao longo desse ano. Agora, Alexandre, para nós fecharmos, o dólar nesse processo, como é que fica? Ele está quase em 4,56, né? Essa sinalização de juros mais baixos ainda no Brasil acabou dando mais munição para a alta, porque tem a questão de afugentar investidores, né? Em alguma medida, se imaginar até que ele pudesse aproveitar o diferencial de juros com o corte feito pelo FED. Você acha que fica desse jeito? Tem alguma forma de conter? Até onde pode ir sem causar danos? Eu acho que, assim, primeiro, é conter por quê, né? Enfim, ele é um movimento de mercado. Pode ter um tanto de exagero nessa história? Pode, mas a gente está falando de um cenário, como eu estava dizendo aí há pouco, quer dizer, o preço do minério de ferro está caindo uma barbaridade porque a China está desacelerando. O preço do petróleo está caindo, o preço das commodities de maneira geral, né? Então estamos falando aqui de soja, de milho, o tipo de coisa que o Brasil exporta está caindo. Bom, a resposta natural da taxa de câmbio num cenário como esse é desvalorizar. Então, isso é uma resposta que faz sentido, né? Ela não está ligada, não parece ser uma coisa disfuncional, né? Por exemplo, se estivesse ligada a um forte aumento de risco país, não é o caso. Nosso risco país até piorou um pouco, porque o mercado piorou, mas está ali na casa de 1% ao ano, não é nada para tirar o sono de ninguém. Então, não digo que isso não materialize em taxa de inflação mais alta, eu não acredito que vai materializar, ele não é um problema, ele é muito mais uma reação natural de mercado que a gente deveria esperar acontecer em circunstâncias como essa. Mas certamente não é o caso da gente subir juro para tentar apreciar o dólar, né? Acho que seria uma bobagem. Também não é o caso de intervenção para alterar a tendência do dólar. Obviamente vale tudo aquilo que o Banco Central fala sempre. Você tem alguns momentos em que, enfim, some vendedor, a taxa de câmbio parece sendo mal formada, você pode fazer uma intervenção pontual, dar alguma liquidez para o mercado. Se vai ser no mercado à vista ou no mercado futuro, isso obviamente depende de onde está a distorção, então é uma coisa mais discricionária. Então pode acontecer, mas eu acharia assim, uma bobagem você tentar se colocar na frente do caminhão. A verdade é que a gente teve um cenário que está grave na economia global, é natural que isso aconteça com o dólar, até porque o dólar está se valorizando, né, globalmente. Então eu vejo isso daí, assim, o Banco Central obviamente vai ter gente que vai pedir para intervir, etc. Eu não vejo assim necessidade de tentar se colocar na frente desse caminhão em particular. Acho que o mais interessante é você uma intervenção pontual quando tiver uma má formação de preços e deixar o dólar seguir seu curso, né? É para isso que por isso que a gente tem um dólar flutuante. Ele é a primeira linha de defesa do país num cenário como esse. Se você quisesse impedir o dólar de flutuar, aí a gente tem que tomar medidas que seriam ainda mais deletérias para a atividade, ia ter que subir juro, ia ter que impor restrições. A gente não precisa fazer nada disso. É certo. Começamos aqui com o economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. Alexandre, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde para você também, Denise.